sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 11 de julho de 2015. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, na Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia, com a sua participação pelo telefone 21 25 30 90. Você também pode participar pelo WhatsApp, não é isso? E depois daqui a pouco eu dou o número do WhatsApp. E lembrando que, olha, daqui a pouco, eu não sei se vou aguentar aqui, né? Que a minha voz hoje minha garganta está horrível. Quero cumprimentar aqui o Cristian Ferraz, que é o diretor de programação da Rádio Fluminense, e também o presidente das organizações Fluminense, Alexandre Torres. E meu amigo, bom dia, Pedrão. Eu nunca vi Pantera Azul, faltou um dia e já trocou a cor, não é isso? Bom dia, meu amigo Zé Carlos Rocha, tava com saudade. Você vê quando chama o Pedrão, como é que é o Pedrão? Solta aí, Pedrão. Ah, ele não quer soltar a risada dele não, tu viu? Ele se escondeu, o Pedrão se escondeu. Ele, quando você chama ele, dá aquela... Né, Pedrão? Tá bom, bom dia, meu amigo. É ruim, toma jeito aí. Bom dia, meu amigo Nelson Carneiro, bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, o Paulo e o Roberto nos transmissores. Bom dia, o Mestre Vitor. Alô, Mestre Vitor. Bom dia, meu amigo. Bom dia também para o meu companheiro Jesuíno Dias, um grande amigo. Jesuíno Dias, né? Um grande comunicador. O Roberto de Rio Bonito, nosso ouvinte lá em Rio Bonito. O Roberto, grande pescador, tá? É pescador, né? Roberto de Rio Bonito, né? E o Mestre Vitor também já mandei um abraço. Um abraço para o doutor Edilson dos Santos, secretário de saúde do município de Itaboraí, né? Também tá com todas as dificuldades, tá fazendo excelente trabalho. Não olha para mim não, João, tá fazendo excelente trabalho, né? Um bom dia para mim, para quem tá trabalhando? Doutor Edilson dos Santos, de Itaboraí. Doutor Edilson dos Santos. Um grande abraço, doutor Edilson. Edilson é o prefeito, né? Hã? Edilson é o prefeito? É o prefeito, eu tô falando, doutor Edilson, secretário de saúde de Itaboraí. Não confunda, não põe palavras na minha boca, por favor. Um grande abraço também pro Paulo Baresteiros, né? Um grande amigo também, produtor. Edson Oliveira. Alô, Edson, careca. Tá crescendo cabelo, já criou três fiapinhos na careca dele, vai ficar cabeludo, com certeza. Conferente de careca, né? Um grande abraço a todos. Você é um conferente de careca, né? Eu quero te dizer que sábado passado foi aniversário do meu amigo Pedro Lucas, né? Que eu estou sabendo, mas não deu para mim comparecer. Mas parabéns, meu amigo Pedro Lucas, esse cara sou comunicador também, operador de áudio, um cara muito... gente finíssima, né? Aquela vozinha que você solta aí, como é que tu fala? Tá bom, Nelson Carneiro, é com você. Bom, eu tava esperando você parar, né? Porque aqui então não tá dando, né? Vai lá. Bom, eu quero tem uns abraços aqui que eu quero mandar também ao nosso amigo Oswaldo Mendes, né? Tá lá na sua lanchonete, lá com seu filho, com o radinho ligado no programa. Quero mandar um abraço aqui pro nosso jornalista J. Sobrinho, nosso grande amigo, advogado, ele é Edilson, né? Trabalha o sábado nos ouvindo, Zé Carlos. A advogada Elma Guimarães também, aquele abraço. Wagner Rosa, grande Wagner, aquele abraço. Mandar um abraço também, já dá para passar na rua da Vera Benedito? Não, ainda não foi feita aquela rua. Dizem que vão asfaltar. Segundo eu estive com o Francisco falou que... Você só fala que dizem. Mas o Francisco... Eu não prometi, eu sou prefeito. O prefeito ali é o Neilton Molim, rapaz, entendeu? Então não sou prefeito para mandar fazer a rua. Meu Deus. O J. Sobrinho, fica calado, J. Vai. A situação que está feia demais. E está feia demais mesmo.
Tá em feia. política é assim. Eu falei, eu não falei. Mas eu não sou político, meu filho. Então não promete, sou, né, meu irmão. eu não prometi, não sou vereador, não sou nada. Se eu fosse vereador, aquela rua já estava asfaltada há muito Desceu a tempo. rua de megafone. Não me olha não, João Gustavo. Eu vereador não asfalto. asfalta a rua. Não, mas vai em cima do prefeito. Claro que ele não faz esse trabalho. Ele vai pedir ao prefeito para ser asfaltada a rua. É o Mas você pedido desceu dele. de megafone dizendo: Neilton, prefeito, a rua. Como é que é o nome da rua? Neilton, prefeito, a rua tem jeito? É isso mesmo, rimou. Tá vendo como é que a gente sabe a rima? É nada. Não, mas Nelson, agora sério, Manda um sério abraço mesmo. pra Caílza, né, Caílza? Caílza do Joque, a A Vera, Vera. Benedito, né, que estão curtindo a gente, grande Caílza. Ulisses. Agora, Deixa eu falar, meu irmão. Pô, para Mas aí, você cara. pediu pra mim Fecha aí. falar, pô, então Fecha tá, aí. não vou falar mais nada não. Desliga o microfone Não. dele aí. Ô, Pedro, faz Ulisses, isso não, Pedro. Ulisses Soares, aquele abraço. Ao Natinho, né? Grande Natinho, grande empresário. Ó, aqui é só pra nós aqui, ó. Ah. Dona Elza Icaraí. Dona Elza. Dona Elza Dona Icaraí. Elza, pode tô ligar indo pra cá lá. que ele tá aqui, velho. Pode deixar que eu tô indo ali, dona Elza. Engraçado, daqui até o centro de Niterói é longe pra caramba, né? O cara tá Calma. um ano quase pra chegar lá. Não, até Icaraí, ela mora ali em Barreiras. Pior ainda é o trânsito, né? É o João? trânsito. Eu conheço. Manda um abraço aqui pro É o nosso trânsito pra amigo chegar lá em Nelson Caraí. Firmo. Ó, Adilson Soares e o... Lá em Jaguarembé que tá nos ouvindo. Antônio José Barbosa, presidente da OAB de Niterói. A Elga Mansur. Quero mandar também aqui um abraço pra Maria das Graças Coimbra. Pô, a voz vai lá embaixo, né? Eita, tá brabo hoje, hein? Ao Marcelo Bustilho, né? Aquele abraço. A Lúcia Maria Lupe, aquele abraço. E ao José Jardim de Oliveira. Então, o pessoal que está nos ouvindo, Zé Carlos. Tá. Meu amigo João, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, Pedro Lucas. Bom dia ao nosso grande Pantera, vendo que está lá brigando lá pela saúde de Itaboraí com seu prefeito estimado. Tá vendo? Não entendi essa. O Pedro ri. Tá vendo? Escutou a risada do Pedro? Brincadeira, Bom Pedro. dia. Queria também desejar bom dia a todos, Nelson, metalúrgicos de Niterói, Disfarça não, hein? principalmente do Estalheiro Mauá, que ontem fizeram uma passeata por Niterói. E eu achei engraçado o seguinte: eu estou solidário à questão deles. Mas, Nelson, o que me espanta é que eles fizeram toda essa marcha, todos com a camisa da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, apoiada pelo Partido dos Trabalhadores, que está levando esse país para esse caos, que está levando esse desapego total com os trabalhadores, principalmente os trabalhadores fluminenses. E a CUT estava lá para defender os trabalhadores. Mas defender de quê? Eles têm que ir lá falar com o presidente deles, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Não, Michel Temer. e com a dona Dilma, o que está acontecendo nesse país. Não, tem que falar com o Michel Temer. Não sei se o Michel já é o presidente. É. Pelo menos de fato, de direito ainda não. Agora, o que eu quero também colocar é que, Nelson, é um absurdo fechar as portas da empresa, sem pagar um tostão aos seus trabalhadores e mandar procurar seus direitos na justiça. Isso é um absurdo. Quanto chefe de família ali está Verdade. sem dinheiro para levar? E tem uma coisa, as terceirizadas, se ele colocar a terceirizada na justiça, depois ele não consegue emprego em outra. É um cartel aquilo ali. Justamente, Nós tivemos um cliente que consultou e disse: ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, mas como é que eu vou fazer? Se eu colocar na justiça, depois eu não tenho espaço mais. Eu falei: mas camarada, mas como é que é isso? Não, é um... E aí, Nelson, eu tive vários companheiros que foram lá no sindicato ver se conseguia algum bico nas garagens dos ônibus em outras empresas para trabalhar sem carteira assinada, aceitando qualquer salário. Olha Porque só. eles Pra não estão morrer sem- de fome. Para não morrer de fome, porque eles estão sem dinheiro para Por levar que você para não manda ele casa. pro Comperge? Mas lá eu tenho Na mais fila o do quê? Comperge. Tem Lá mais não o tem quê mais lá? nada, ô. Não tem mais nada. Lá, aliás, Itaboraí está ficando sem nada, né? Tá Tá sem caindo nada, é tudo verdade. Itaboraí. Tudo caindo. Tá tudo caindo, né? Do executivo ao Comperge. Vai tudo cair. Eu não sei aonde Não. vai parar Itaboraí, rapaz. Ah, ele nem ouviu. Bom, eu quero... Pedrão, tem um aniversariante, Pedrão. Isso, hoje tem muito. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos
cumprimentar aqui o nosso grande amigo, né? Eu conheci lá no canal 36 da NET, quando eu passei por lá, que é o nosso amigo Hudson Vasconcelos. Esse você conhece, né, Pedrão? Hudson Vasconcelos fazendo aniversário hoje, Carlão. Ele não falou nada, Não, escondeu. mas peraí. Não tem 0800, não. Pode ficar, Não pode tem, baixar não? aí. Pode Não baixar tem, o não? padre. Meu amigo Hudson, parabéns, meu filho. Parabéns. Grande Hudson. Grande figura, né? Grande figura, gente realmente. muito boa. Ele é 10. E põe 10 nisso. O Põe Hudson 10. realmente Multiplica por 10. é verdade. Grande amigo. Manda a André como é que é? Cacoche tá aniversariando também. Ó, acho que é isso aí o nome do cara, né? Aquele abraço. A intenção aqui, meu camarada, foi chegar a você. Quero mandar um abraço também aqui pro nosso amigo Hamilton Pereira, né? Valdir Ladeira, que tá aniversariando. Júlio Costa. Fernando Gaspar, grande advogado, grande meu amigo. Mandar um abraço também para Doralice Silva, aniversariando. Cecília Maria da Conceição. A Tratino Costa também aniversariando, Zé Carlos. Isso você conhece, né? Tratino. E o arroz do pessoal. Lá já começa com arroz em casa. É? Alô, arroz, aquele abraço, amigo. Um abraço também. Quero mandar um abraço aqui para um garotinho que está fazendo aniversário hoje, o Zé Carlos. Filho do nosso ouvinte. Micael Douglas, né? Tá aniversariando hoje o filho dele, 6 aninhos, o Gustavo Nascimento. Alô, Douglas, aquele abraço e ao seu filho, muita saúde, muita paz e que Deus proteja todos os aniversariantes. Ô Nelson, Fala. aqui a Caiusa está nos ouvindo, você falou a respeito da rua e ela está pedindo o seguinte, ó, aqui na rua Dalila de Almeida Vaz, na altura do número 100, Ela mora uma na lâmpada, Dalila mora ali perto da Vera. Tem uma lâmpada queimada e até agora a Prefeitura de São Gonçalo não trocou. Pediu o nosso amigo Beto da Garagem, se estiver nos ouvindo. Grande Beto. É na altura do número 100, Beto. A lâmpada está queimada já há um bocado de tempo. A Caiusa, pelo menos se não asfalta a rua, troca pelo menos a lâmpada, Não, né? mas Que é uma carro, coisa fácil, mas né? primeiro pro carro chegar lá tem que passar a máquina, senão o carro também não chega. Não, mas dá um jeitinho, chega lá. Chega. Então, Desce pedir, pela sua, né? Isso, dá pra A passar sua tá ali. asfaltada. A minha tá asfaltada. Aí, tá vendo? Então, na altura do número 100, na Dalila de Almeida Tá vendo, Vaz, Pedrão? uma lâmpada Tá vendo, queimada, né? Então, pediu A pra rua prefeitura dele? trocar. Ô, Nelson, deixa eu pedir pra trocar a lâmpada, depois você reclama. Então, é o seguinte, a Caiusa, nosso ouvinte, tá mandando aqui um aviso, pedindo, pelo menos se não asfalta a rua, troca a lâmpada na altura do número 100, lâmpada queimada, pedir a prefeitura. Aliás, a gente paga a taxa de iluminação pública, né? Paga uma taxa de iluminação pública, eles têm que trocar a lâmpada, né, meu filho? Eu acho que, se não me engano, como também a gente paga pelo asfalto, né? Não, asfalto eu sei também. que na sua rua tem, não falta asfalto, não falta lâmpada. O pior que... Prestígio, a gente Pior tá que a com lâmpada tá prestígio. queimada e o cara continua... Então ela tá pedindo A aqui. lâmpada tá queimada e o cara continua pagando aquela cota. Delamar França está nos ouvindo também. Delamar França. Tá com a Nelson. lâmpada queimada também? Não. Delamar França está nos ouvindo, cara. Tô Ela perguntando se sofreu um tem acidente. lâmpada queimada também. Se não tiver, manda Delamar, avisa aí. Só mandar. Nelson, eu aqui o queria recado. Fala. mandar o parabéns pro... Seu neto tá fazendo aniversário, né? Não, meu neto eu errei a data, né? Meu Deus do céu. Não ri não, que o senhor esqueceu a data do aniversário Não, da sua pula. esposa. Sua Parabéns, esposa. seu neto. É hoje? Não, é dia 13. Dia 13? É um filhão meu, um irmão, parceiro, sócio, amigo, o advogado Leandro Leite, que está aniversariando segunda-feira. Aham. Tem jabá, hein? Tem jabá. Ele é bom. Ele é bom. Né? Ele faz o aniversário. Vai fazer um aniversário num restaurante que o jabá é cada um por si. É mesmo? E a amizade continua. E a amizade... Eu já mandei um abraço pro meu companheiro Jesus Dias, um grande comunicador. E tem o Enzo também que está aniversariando hoje. O Enzo, neto do meu amigo Jesus Dias. Porque tem o Enzo que Tem um é Enzo, advogado, e aí não confia. O Enzo tá fazendo aniversário? Pediu meu amigo Jesuíno, liga pro meu celular pra gente falar. O Enzo tá fazendo Deixa eu falar aniversário pra hoje. Você quando riu do João Gustavo, eu me senti agredido. É mesmo? Porque o dia que a sua esposa fez aniversário, e tava lá no Facebook, eu falei, Zé Carlos, você já comprou flores pra sua esposa? Ué, ela faz aniversário hoje? Nem seu Facebook você olha. Que isso, não. Isso Minha é esposa? Eu não errei, não. Não errei, não. A minha neta, sim. Uma vez saí da televisão, tava todo mundo esperando pra cantar os parabéns. E ele não eu sabia. estava com o Serginho tomando um chopp e eu não sabia, sem brincadeira, João. Depois, lá no Itaipu,
Esqueceu os netos. Não, eu é a lembro até data. com antecipação. Ah, Agora também tá quero vendo? lembrar que hoje tem Tá a festa. fugindo do assunto. Hoje tem a festa junina dos meus netos João Paulo e Isadora, lá no coleginho deles. Parabéns para vocês, sucesso lá na festa, nas danças da quadrilha. Aham. E lembrar também, Nelson, já deixar um convite aqui para vocês, Zé Carlos, pro Pedro, amanhã no Regatas, o Clube de Regatas de Caraí, Aham. vai ter a posse do Lions Clube São Francisco, onde eu vou continuar como presidente do clube. Vai ter o almoço lá e vocês três estão convidados a participar. Com as esse é bocão mesmo. Beleza. Do meio-dia. Eu sempre falei que o João Gustavo é gente boa. Sempre falei isso pra você, Pedro Luca. Esse é bom. Bocão é com ele mesmo. É verdade. Ele vai ser que horas? Meu Deus do céu. Após? Vai começar ao meio-dia. A posse, depois o almoço. É a confraternização de todos os membros do Lions. Qual é o Clube de Regatas de Caraí. Clube de Regatas? Convido a todos os leões para estarem lá participando. Nossa, mãe. Hein, Zé Carlos? Hã? Tá legal. Nosso amigo, seu irmão, Roberto Carneiro, né? Grande também jornalista. Grande Roberto Roberto. Carneiro tá nos ouvindo lá, mandando um grande abraço pra você. É Rocha, teu bairro, né, Roberto? Tá no Pita, ele tá morando no Pita agora. Nosso amigo Roberto Carneiro, tá Grande curtindo a Roberto. gente. Aquele abraço, Roberto. Bom, nós estamos enxugando gelo aqui, aguardando a Agora, chegada aqui ô Nelson, eu pedi a Caílson para mandar o número do poste. Parece incrível, quando você reclama da lâmpada queimada, você Tem tem, que dar também o número do o número do poste. poste. E o número do poste lá é 1S150. 1S150 na altura do número 100, ali na Dalila de Almeida Vaz, né? Sinal que eles trocam a lâmpada de dia, não é à noite, né? Porque senão a hora de trocar a lâmpada seria à noite para ver. Bom, nós estamos secando gelo aqui um pouquinho, aguardando a chegada do vereador Marco Rodrigues, mas acho que ainda não chegou e nem comentou com qualquer coisa. É o trânsito. Ô Lúcio, aquele abraço, querido. E melhoras, hein? O Lúcio não... Tá, eu também tô precisando Também falar com você, disposto. Lúcio. Quero falar sobre você, sobre a NET. Em disposição de... Eu tô precisando ver a NET lá no Jurujuba, lá no bairro de Jurujuba, Manuiate Clube Jurujuba. Nelson, aproveitando esse momento para a gente jogar gelo, falar em jogar gelo, você viu o ônibus que foi pego indo para Macaé, aliás, cheio de imigrantes que vieram de São Paulo, e parece que um político pagou para trazer eles para trabalhar em Macaé. Macaé já está explodindo, porque a Petrobras lá está parada também, ainda estão trazendo imigrantes. Por que não pegaram o pessoal do Compeg, não pegaram daqui? Eu também não entendi Dentro isso. do próprio estado. E dentro desse ônibus, além de estar esses imigrantes, tá? O ônibus estava abarrotado de produtos piratas. Olha, isso está uma brincadeira. Não, eles iam trabalhar ou ia vender pirataria? Eu também não sei o que eles iam fazer. Eu vou te dizer, esse país está muito confuso, Nelson. Tá confuso? Tá largado. Está largado. Bom, Tá peraí, largado. olha só, nós estamos... eu estou querendo entrar aqui na pauta, mas estamos aguardando aqui o nosso amigo, né? Bom, vamos aguardar aí o contato do Marco Rodrigues, Uhum. não é isso? E nós temos que... Ô Nelson, Nós temos uma aproveitar e mandar um grande abraço pro Dark de Freitas, tá ligadinho lá, né? Quem é Dark? Dark de Freitas não Quem conhece, é não? Dark? Ah, tá bom. Ah, Mandou quem é um Dark? abraço pra você. Você sabe quem é o Dark de Freitas? né? É o Dark. É o nosso, é o Dark seu, que- é isso. é o Dark do nosso, né? É o Dark do nosso, agora você, cara. É o Dark do nosso que não é mais vermelho, né? Tá certo. Quem não é Azul. vermelho? Tá azul E também? rapaz, azul, Você falou tudo, azul, Dark. Mudou de cor, Dark. É cor azul? E agora, amigo? Azul. Aqui, Azul. em Niterói mudou de cor também. Saiu do vermelho, foi para laranja. Em Niterói se dizem que o importante não é a Mas sigla. agora, você falou uma coisa agora que dizem, né, que estão trocando? Estão trocando as cores, vai de tudo. vermelho, vai Trocando passar o quê, pra... Zé Carlos? Trocando o quê? Fala pra mim. Vamos falar, Esse negócio de o troca, partido. Ah. Vai pular mesmo? Vai sair do PT? Não sei, há uma Pra que tendência sair, muito Zé forte, né? O Marlon já saiu, que faz parte do grupo. Não, mas tá pra sair, né? Me esclarece um negócio aqui. Ah, Esse negócio de sair pra lá, sair pra cá, eu quero saber, já tem janela pro cara sair? Porque isso daí é Não, janela ainda não. Não, porque isso aí, estão falando aí, tá todo mundo botando galho dentro, quietinho, assumindo. Eu quero saber como é que o cara sai de um partido sem incidência. Não estou me citando o caso do Marlon, porque isso pra mim
é indiferente, né? Eu cito assim no geral. Todo mundo dizendo que está trocando de partido, eu quero saber se tem janela ou se houve incompatibilidade. Ou se o partido falou assim, ó, agora você não vai ser mais do meu, porque tem gente que só faz o que o partido manda, né? Ó, você agora não vai ser mais parte, nós não queremos você aqui, vamos mandar você pro partido tal. E não é isso? Mas acontece, eu estou vendo todo mundo dizendo isso, eu quero saber se a ficha foi assinada. Nelson, você porque não tem janela, você há tem algumas formas de não? sair, não, você tem algumas formas de sair do partido. E uma delas é o partido te dando uma carta, que eles chamam de carta de alforria, né? Dizendo que você não coaduna mais com as ideologias do partido. Não está comungando com a ideia do partido. Aí o presidente dando essa carta, que é uma carta de alforria, você está livre para sair. Mas quem tem ideologia trabalhista, socialista, ele já consegue ir para a direita, que é perversa, selvagem, etc? Eu acho que tem ideologia muda assim. Tem ideologias demais. Não, né? mas até com relação especificamente ao Marlon, com todo respeito ao Marlon, uma vez eu falando com ele sobre isso, ele falou assim, ideologia, prefeito? Eu acho eu acho que ideologia ela começa, não é por ser prefeito ou vereador. Pelo menos, ou eu sou burro nessa parada, né, meu irmão? Tem que me esclarecer. Pegar umas aulas aí. Eu concordo com você, ainda mais quando, por exemplo, como o Marlon, como o prefeito de Niterói, que são crias do PT, né? Que vieram da origem do PT. Essa mudança agora, eu acho um pouco incorreta da minha parte. Eles são crias do PT, foram da fundação do PT, trabalharam esse tempo todo pelo PT, se elegeram esse tempo todo pelo PT. Eu gosto muito quando o Marlon coloca que ele não tem que sair, ele tem que tentar mudar o que está errado ali dentro. Porque acreditar no negócio, se no primeiro desconforto, na primeira crise de um partido, você troca de partido, alguma coisa há de errado. Então, isso tem que ser discutido. Eu acho que concordo com o nosso amigo Dark, que os problemas têm que se resolver dentro de casa. Bom, olha só, até com relação ao Marlon, eu quero até levantar minhas mãos aqui e dizer o seguinte, que apenas eu falei que o problema de janela não foi o problema do Marlon, foi o problema de muitos outros que estão aí dizendo que saiu, foi para o partido tal, mas o eleitor está lá pensando, fulano mudou de partido. Eu quero saber se não está havendo a infringência à fidelidade partidária. Não é isso? Eu quero saber isso. Está certo? Saiu ou não saiu? Né? Não é mesmo? Por enquanto ainda não. Deixa eu te falar, a troca de partido tem que ser um ano antes da data da eleição. A eleição ano que vem é dia 2 de outubro. Então até o dia 2 de outubro eles têm tempo para trocar de partido. Até porque essa data também eu acho errado, né? Porque você troca de partido, vai para um partido que em junho, esse partido que você está esperando que vai apoiar o prefeito tal, em junho muda e vai apoiar o prefeito Y. Até porque, e aí a pessoa fica como? Pelo que eu estou sabendo em São Gonçalo, vai ter que ter umas duas ou três cartas de alforria. Porque o Marcelo Saraiva é candidato. O Miguel Moraes Marcelo Saraiva é candidato? Qual partido o Marcelo? PT. PT? Ele é genuinamente petista tá? Mesmo, né? Eu cito o Marcelo e o Miguel Moraes são genuinamente petistas, tá? De Jorge. Mas comenta nos batidores políticos que o Coatala vai lançar o Miguel Moraes em São Gonçalo. Eu não citaria por exemplo. Jorge vai ser candidato em São Gonçalo também. Quem? De Jorge. Mas candidato a prefeito em São Gonçalo. Com relação ao Marlon, isso é boato. Eu também, eu afirmou isso. Com relação ao Marlon, eu conheci no PT. E ele foi candidato a vereador contra a vontade da maioria dos petistas. E ganhou as eleições fora do PT. Correto? Mas depois ele passou a fazer exatamente, ele me disse um dia, que fazia aquilo que o partido dele mandava. Então eu acho que é isso aí. De repente o partido vai dar a carta de alforria e dizer, você vai ser candidato agora, lá. Nelson, isso aí não é problema meu, isso aí é dele. Agora, Nelson, o que eu vejo é o seguinte, não adianta o cara, tudo bem, é PT, ele fica com medo que o PT está atravessando uma fase muito difícil, trocar de partido. O povo tem que olhar o seguinte, o trabalho do candidato, o que ele está fazendo, o que ele fez, né? E o que ele fez, o que ele está fazendo, procurar saber disso na hora de dar o voto. Não adianta o cara, ele agora é PMDB.
Saiu E do lá PT, vai PMDB, vai fazer uma obra. Se ele não fez até agora, não vai fazer mais. Não igual vem contar caso- a história, não. É igual o caso de criar partido, né? Quando o cara cria partido, não é isso? Nelson, Ele quer ser candidato, mas... Quer ser candidato, ele escolhe um partido. Não, quero isso. Hoje o que está se desenhando na política do Estado do Rio é a questão da candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. O PMDB, para ter uma chapa pura no Rio de Janeiro, está negociando por todo o interior o apoio ao PMDB, tá vendo? No Rio, e está negociando o apoio a todos os outros. Para você ter uma ideia, até o Quaquá, que o Pezão bateu de frente, foi escorraçado da cidade de Maricá, né? O PMDB hoje está apoiando o Quaquá em Maricá para não deixar do PMDB apoiar o Eduardo Paes no Rio. Então nós estamos... Meu amigo, bom dia. Vamos falar aqui com o assessor do Marco Rodrigues. O que aconteceu aí agora? O que o Marco comentou com você? Bom dia a todos, bom dia queridos ouvintes, bom dia Nelson, bom dia companheiros da mesa. Eu estou aqui com o vereador Marco Rodrigues, que falou comigo por telefone, pediu desculpa aos ouvintes, ao Nelson, que surgiu um imprevisto na vida dele e ele teve que se ausentar. Então você vai ficar aí com a gente batendo papo, então, né? Posso fazer o contraponto aqui, participar no que for necessário. Sua graça? Diogo tá aqui com a gente, então. Diogo, você é de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí? Sou de Niterói aqui. De Niterói, tá certo. Niterói, Mas então seja bem-vindo aí nessa revista. Obrigado. Mas vota onde? Niterói ou São Gonçalo? Eu voto em Niterói. Vou pedir um voto. Esse não é mole, né? Não, Rodrigo, Eu sempre aprendi que político não pode perder a viagem. É verdade. Não pode perder a viagem, não. Isso aqui é gravado. Isso aqui é gravado. Bom, não, olha, cuidado, João. Vou botar eu conta. coloquei na nossa pauta de hoje, João, sobre a ideologia, né? O fanatismo, né? Porque, eu acho que qualquer pessoa fanática, seja em que for, do futebol, a religião ou qualquer outra coisa, se torna insuportável, né? O ideológico também, à medida, eu acho que você tem que ter uma ideologia contida, não pisando na cabeça ou no pescoço de alguém, né? E essas consequências são dramáticas. E nós vimos aí hoje caminhando o comunismo e o cristianismo em sentido oposto, sempre caminharam. E hoje nós temos uma tendência que o comunista voltou atrás, como a cobra volta para morder o cristianismo. E quando eles partiam livremente, ninguém era incomodado. Haja vista agora essa situação desse presente que o Evo Morales deu ao Papa, né? Do Cristo, né? Cunhado no martelo e na foice. No martelo e na foice. E o que pela foto eu vi que no momento o pontífice ficou realmente. Se fosse aqui, eu diria. De bata justa. Se fosse para você, eu diria que você ficou desbundada, mas ele ficou, o pontífice ficou desconfortável diante da situação. E aí eu gostaria o que você achou disso? Como é que você imagina com relação ao fanatismo, a essa ideologia? Inclusive nós vamos discutir no próximo sábado a ideologia do gênero, né? Nós estamos montando essa pauta para sábado sobre a ideologia do gênero, já temos pessoas confirmadas aqui para estar presente, né? E inclusive já em Niterói já houve a provocação de uma emenda à lei orgânica para que não se inclua no currículo escolar qualquer interferência nesse sentido, né? Eu achei prudente não, eu não acho nada, eu quero discutir, né? Eu tenho minha opinião, mas eu quero discutir. E como é que você viu tudo isso? Nelson, primeiramente eu tenho certeza que hoje cada vez mais essa ideia bolivariana que se aplica no hemisfério sul aqui, Evo Morales, aquele presidente lá da Venezuela, que chamam ele de Madruga, não de Madura, chamam ele de Madruga, do Chaves, que o pessoal brinca. Não, lá ele já está maduro, aqui está amadurecendo, né? Então, eles estão brincando com
com a fé da população, que a América do Sul, ela é muito, 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 muito católica, tá vendo? E o que ele fez com o Papa ali é uma coisa desconcertante. Apesar que o Papa, lá na Bolívia, no presídio, ele colocou bem claro a questão do comunismo e do capitalismo. Ele falou que também o capitalismo hoje é uma ditadura branda, né? Então há esse desconforto também do Papa colocar essa questão do capitalismo ser uma ditadura branda, né? O Papa não quer a volta do comunismo e também não quer um capitalismo selvagem. O que a gente precisa ter é um bom senso com a sociedade, é um bom senso com o bem comum. O catecismo da Igreja Católica, ele já fala nisso, o bem comum. O homem tem que viver para o bem comum. Ser comum a todos não é que você vai ter mais ou vai ter menos. Ser comum é você tratar o teu semelhante como a ti mesmo. Isso é o princípio bíblico. É dar oportunidade dele conquistar o espaço dele, ele buscar o que ele quer, seja na forma de ter muito ou ter pouco. Esse negócio de dizer que eu sou totalmente contra, que você acha que você tem que combater o patrão, extinguir o patrão para melhorar a vida do trabalhador. Não, tem que haver um bom senso entre o capital e a mão de obra. O capital e o trabalho tem que ter bom senso. Organismo, eu acredito que a sociedade como um todo, né, ela é um organismo, cada coisa no seu local funciona o melhor, pior, é um corpo humano, né? No meu sentido, o fígado hoje funciona melhor, amanhã o coração meio... Mas o corpo continua de pé, né? Justamente. Então, agora o que acontece é o seguinte, nós estamos querendo adoecer a sociedade, porque eu imagino que à medida que eu quero impor, né, aquele negócio do politicamente correto, que tudo que nunca está correto, que nunca está correto, ferindo o Estado de Direito, no meu entender, quer dizer, é uma situação complicada. Vamos ouvir aqui? Vamos aproveitar que vamos ouvir. Alô, bom dia. Bom dia, doutor Nelson Carneiro, bom dia a todos aí na mesa. Doutor Nelson Carneiro, me surpreende, eu liguei para o Senado Federal esses dias agora, e me surpreendi que o americano, ele está com todas as provas, tá, da ditadura de 64 aqui. Tudo que aconteceu da 64 e tem toda a documentação. Agora, doutor Nelson Carneiro, como é que pode? Eu não estou na sua casa, não vivo na sua casa, não sei o dia a dia da sua casa, como é que eu sei tudo que acontece na sua casa? Só eles estando aqui fazendo. Então, doutor Nelson Carneiro, esse país está de cabeça para baixo, o estrangeiro mandando no nosso país, conforme esse ônibus aí que entrou aí agora, é alguma coisa que esses caras estão fazendo. E quando o companheiro aí acho que é Marlon, né, comentou aqui... Não, quem está aqui é João Gustavo. João Gustavo, comentou que está vindo de São Paulo para cá, pessoas para trabalhar aqui. Isso é o PT que está fazendo isso, e eles sofrendo, coitado, eles sofrendo sem emprego no país, e eles com a bandeira. Isso daí é o quê? É aquele tipo de coisa que é uma religião. Eu sou ufólogo. Se eu for fanático dentro da ufologia, eu vou ficar meio pancado. Quer dizer, o que, mudando o assunto, o que esse presidente quis fazer com o Papa é colocar o socialismo é a coisa que o Cristo pregou, socialismo. Mas é um socialismo comum, não é um socialismo somente para meia dúzia de pessoas. E o comunismo já sabe que realmente é uma moeda sem volta. Quem vai para lá não tem volta. Mas eu acho que social não tem nada a ver com o comunista. Mas o que... Porque social, nós procuramos fazer o social, quer dizer, o bem-estar. É isso que eu acho que que a igreja prega, não estou dizendo o Papa, todas as igrejas pregam isso. Agora, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que se criou o seguinte, o símbolo do cristianismo, no meu entender, na hora que se cunhou num símbolo comunista, eu acho que ali houve uma intromissão ou interferência, não sei. Justo. Então, o que o Cristo é o socialismo, é que ele queria igualdade para todo mundo.
E ele colocou isso, quer dizer, então o Papa, ele realmente, ele poderia fazer o quê? Tá na casa do cara, não poderia fazer nada, né? Mas o país, o mundo tá, alinhamento universal, e essa tal de alinhamento universal tá indo para um caminho que seria somente um governo, entendeu? No mundo somente um governo, é isso que os Estados Unidos está querendo fazer, um governo só. Esse alinhamento universal está querendo isso. Então, doutor Nelson Carneiro, bom programa para vocês. Obrigado, muito obrigado querido, pela oportunidade. Um abração a todos, que a luz maior ilumine vocês. Obrigado, querido. Um abraço. Nelson, só para... Só lembrando aqui o seguinte, que quando eu não quero tomar conta da minha casa, alguém tem que tomar, pô. É lógico. E se o próprio Lula diz que não sabe de nada, não sabe que o cara botou 3 milhões na conta dele, né? Do seu instituto, não sabe o que ele diz hoje, amanhã ele nega, dizia que mentia lá fora, e hoje você fala aí, eles querem dizer que não. Ele mesmo dizia que mentia sobre a miséria do país, que tinha 25 milhões de crianças morrendo pelas ruas. Eu acredito que naquela época não, mas agora com essa situação que está aí é capaz de chegar lá, né? Tranquila, não é isso? Tranquila. Então é que nós não vamos chegar a esse número de 25 milhões de crianças nessa situação. Mas, então, se ninguém sabe o que passa no Brasil, alguém tem que saber, pô. Até porque os Estados Unidos hoje sempre teve um grande interesse no Brasil e a fertilidade está aqui no Brasil e não está lá, né? E Nelson, eu queria fazer uma colocação sobre o que o ouvinte falou. Acho que tem outro ouvinte na linha. Vamos ao outro ouvinte, depois eu faço a colocação sobre o que ele falou. Alô, bom dia. Aprendeu? Alô. Querido. Oi, querida, tudo bem, Luzia? Tudo bem, meu filho querido. Jesus abençoe você. Obrigado, querido. A tua família, os nossos irmãos aí e todos os ouvintes queridos. Manda lá, vamos lá. Joga o rádio no quintal. Joga o rádio no quintal. Peraí. Pedrão, Pronto, tá abre pra Luzia aí, Pedrão. Tá bom. Isso, então tá bom, agora sim, vai lá. Pode, tá. Observe bem, você presta atenção. Se tem que haver comunismo você vai prestar atenção no que eu vou falar. Quem é empregado do povo? O povo é empregado do político, eu já falei isso 1 trilhão de vezes. Ou o político é empregado do povo, que ele que diz que tem o dom de ser político, ele é bom, ele quer agradar igual as ONG, eles querem fazer bem para a sociedade, mas é 40% para a sociedade e 60% para o bolso deles. O político é a mesma coisa, ele para ganhar a eleição, ele diz que ele é para defender o povo, mas é para defender o bolso dele. 40 mil não tá pouco, tem que ganhar mais. E o pobre ferrado do trabalhador, por que eles não fazem o que fizeram com a empregada doméstica? A empregada doméstica manda na patroa, ela entra na casa da patroa, come as coisas da patroa, usa a roupa da patroa e ainda ganha mais do que a patroa que foi lá trabalhar. As pobres da mulher quer trabalhar fora, não pode, vai chamar uma empregada, a empregada quer ganhar mais do que ela. Que zona é essa? Tem que botar ordem nisso aí. Política para defender o povo, ele tem que ganhar igual o povo. Porque todos nós gostamos de agradar as pessoas maravilhosas. Se ele for um bom político, ele vai ser agradado pelo povo. O povo vai querer que ele ganhe, que ele tenha, que ele use. Pode usar, não tem problema de usar o que é do povo. Agora, não rouba o que é do povo, usa o que é do povo. Mas não rouba o que é do povo. Dá salário bom pro povo, eles ganham bom salário, menino. Agora você tem que tirar 5% do salário das pessoas, porque o Brasil vai falir. E esses sem vergonha que o povo botou lá, ganha mais do que o povo. Tem que acabar com isso. Enquanto não acabar com isso, não tem, não é comunismo, não é socialismo, não é PT, PQP. É o seguinte, eles só vão pra lá para encher o bolso. Enquanto não acabar com isso, político tem que ser dom de Deus. Ele quer ajudar o povo. Onde tem que ser dom de Deus. Se não é dom de Deus para ajudar o povo, só para mamar, não vai pra lá para mamar, não vai. Tá bom. Carneiro, bom final de semana para você também. Fique com Deus. Um abraço. Bom.
Nelson, eu queria fazer só uma colocação sobre o que o ouvinte falou, que Deus quis todo mundo igual. Não, Jesus não veio aqui para deixar todo mundo igual. Ele veio aqui para dizer que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Ele nunca discriminou o rico ou o pobre. Até porque... Amar como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Acabou, igualou. Ele igualou, mas ele não iguala na questão se você tem mais bens ou menos bens. Até porque quando perguntam a ele, querem fazer uma pegadinha com ele no templo e dão uma moeda para ele perguntando a quem teria que dar essa moeda, e ele responde o quê? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, não existe essa questão de um socialismo fechado dentro do catolicismo. Bom, nós vamos ouvir, depois vou ao Diogo aqui, que está aqui conosco, que vai participar. Alô, bom dia. Alô, Oi, bom dia. Bom dia, com quem está falando? É o Zé Viana. Ô, Zé Viana, tudo bom, querido? Tudo. E que satisfação, camarada. Poxa, toda minha. E cada dia fico mais aproximado aí do programa de vocês, pelos belos debates, as belas instruções que a gente recebe de vocês aí. Ah, que isso, rapaz. A gente aqui aprende muito com os ouvintes. Eu acho que as pessoas... aqui a gente nada na opinião das pessoas. Não, todas elas têm um valor muito importante. As ideias diferenciadas, parece que faz a gente flutuar, e é isso, né? Através do microfone, né? Esse espaço. É uma pena que a gente não tem todo o espaço do mundo para dar para os ouvintes, né? Porque senão, né? Não temos tempo para todo mundo. Mas a gente aprende muito com os ouvintes, correto? Ah, sim. E isso, o que eu venho percebendo é que vocês, através desse espaço, vêm colaborando e muito para a discussão de nosso futuro, para a gente conhecer melhor quem são os nossos candidatos, nossos representantes. Eu acho que vocês estão fazendo um papel fundamental para despertar um pouco a população, as pessoas que não têm acesso a todas as informações necessárias para poder formar o perfil do seu candidato ideal. Vocês estão de parabéns por esse trabalho aí. E espero que alguém veja e colabore mais para que aumente mais o espaço ainda, né? Com certeza, mas a fazer mídia hoje, companheiro, é muito complicado. Qualquer espaço na mídia hoje está muito complicado. Muita luta. Tudo muito caro, tudo muito difícil. É verdade. E você tem sim, você tem apoio, mas desde que você fale a língua daquele que o apoia, entendeu? É verdade. E aí, meu camarada, quando a gente fala a língua de alguém, a gente está desprezando a língua dos menos favorecidos. É verdade. Eu sempre parti por esse princípio. Nelson, eu queria só colaborar aí com certeza, fica à vontade. Os debates com essa situação da seguinte forma. Os candidatos, né, do PMDB e de outros partidos, ou PSDB, que não estão tão, assim, vamos dizer, queimados, né, com a mídia, porque são oposição ao PT, eles também têm um problema, porque o PMDB no estado e para São Gonçalo, de onde eu falo, né, especialmente, não fizeram nada. Acho que durante a campanha para governador, o PMDB e a associada PSDB e outros partidos de oposição fizeram muitas promessas e não cumpriram nenhuma delas. Então, se no âmbito federal o PT está muito mal, no estadual e no municipal também os outros partidos de oposição também estão muito mal. Talvez o eleitor hoje tenha que escolher pelo cidadão candidato, porque se for escolher pelo partido, só promessa em todas as áreas, em todos os âmbitos, tanto oposição quanto situação. Eu acho que com relação a partido, nós estamos perdidos. O cidadão hoje, o eleitor, vai ter que escolher daqui para frente através do candidato cidadão. Vai ser a melhor forma de se achar uma resposta melhor, principalmente para São Gonçalo. Viana, desculpa te interromper, mas tem muitos candidatos que eles se tornam um candidato do povo, e no momento que ele ganha as eleições e que você cobra alguma coisa, ele diz assim: eu faço à vontade aquilo que o meu partido manda. Olha só, não é um golpe que dá em você, né? No eleitor. Exato. Muito difícil, né? É muito difícil, é sim. Mas eu concordo com você. São Gonçalo, infelizmente, eu discuto São Gonçalo, quer dizer, dentro da nossa programação desde há 16 anos que a gente faz esse debate, sempre São Gonçalo está na nossa mesa, né? Agora, eu acho que quem gosta menos de São Gonçalo, com exceções de alguns, são os próprios políticos.
Porque Exato, eles, exato. eles se elegem, você falou, nós tivemos o casal Matos, por exemplo, que eu não tenho nada contra eles, pessoa, Sim. mas o subserviente do PMDB, assim que pegou força no PDT, foi verdade. assambarcado pelo PMDB e sempre serviu o PMDB e foram eleitos pela força do sistema. Agora, e agora? E agora, como que fica essa coisa? Exato. E hoje, desde a posse dos eleitos, São Gonçalo só vem perdendo. Só vem perdendo. Perdeu o metrô, perdeu o coronel que baixou a taxa de violência. E, inclusive, vou ter uma entrevista com ele daqui a pouco. Pois é, perdeu dinheiro, porque agora tem mais uma despesa lá na Câmara, que é o aluguel dos caras, aquela confusão toda que, né, dos aluguéis, só vem perdendo. Se a coisa já estava difícil, cada vez fica pior, né? Porque vê claramente que não há uma administração pensando no futuro da cidade. As coisas ficaram esquecidas. São Gonçalo, o poder que tem, deveria ter maior influência sobre esses representantes. E não despertou. Mas o seu programa vem aos poucos trazendo esclarecimentos, mostrando como é que as coisas se conduzem. Eu acho que você está fazendo um grande papel, ajudando muito a população gonçalense. Eu fico muito agradecido a você pelo trabalho que vocês têm feito aí. Enquanto São Gonçalo tiver, meu amigo, o prefeito que acha que tem que pintar a cidade da cor da preferência dele, de acordo com as cores do seu partido, São Gonçalo vai ter sempre essa falta de identidade, a não ser pelo seu povo hospitaleiro. Zé, obrigado pela sua participação. Falou, querido, um abraço a todos aí, saúde e paz. Fica com Deus. Mas vamos falar aqui com o nosso amigo Diogo Vieira, né? E como que você está vendo tudo isso aí, Diogo? Bom, essa história do Evo Morales com o Papa, a interpretação que eu tenho, eu fico mais com a interpretação que o presidente boliviano deu, né? Sim. Que não seria de fato o símbolo do comunismo, mas sim o símbolo de um trabalhador urbano com um trabalhador do campo, que congrega a foice e o martelo, né? E que aquele presente foi dado ao Papa, porque aquela obra foi feita por um jesuíta, um padre jesuíta, que foi morto para militares bolivianos na época, na década de 80. Então, para homenagear esse padre jesuíta que trabalhava junto ao povo pobre boliviano, o presidente boliviano presenteou o Papa com esse presente, com esse crucifixo. Então, há legitimidade, então, nesse presentear? Creio que sim, porque tem uma ramificação do cristianismo e catolicismo latino-americano chamada Teologia da Libertação, que aqui no Brasil temos o Frei Beto, o Leonardo Boff, o Pedro Casaldáliga. Então, é um cristianismo mais pautado para o povo, para a população mais pobre. Sim. Então, acho que esse padre, ao entregar o Santo Padre, ele quis homenagear não só ao padre jesuíta que foi morto na década de 80, mas também a todo esse catolicismo cristianismo aqui na América Latina. Sim. Mas o que ocorre é o seguinte, a maioria dos comunistas não são ateus. O que representa isso? É porque os comunistas que eu conheço, a primeira coisa, eles desconhecem Deus. Não existe Deus e eu acho que eu nem sei o que comanda. Pelo menos, se eu estou errado na minha interpretação... Realmente, a obra de Marx fala em ateísmo, mas eu não posso falar pelos comunistas, porque eu não sou comunista, mas os socialistas, tudo bem, mas geral, eles entendem que a essência da teologia da libertação, logicamente, como todo católico, todo cristão, é Cristo. Né? Só que o trabalho da igreja, nesse sentido, é colocar o pobre no centro da igreja e não a instituição. O pobre ser a igreja. Mas olha só, eu respeito todas as opiniões, eu acho que todas são válidas e a gente flutua nisso aí, do chamado ponto e contraponto, como é dito. Agora, eu hoje vejo no Brasil uma construção ideológica contra a igreja. E você vai ver, a maioria dessas pessoas fala em socialismo, mas na realidade estão erradas. Porque eu penso, posso estar errado, eu gostaria até que você, como jovem, que eu acho que tem que mudar o Brasil, é você que é jovem, não sou eu, que já estou com 70 anos praticamente, né? Agora, o que acontece é o seguinte, nós estamos vendo hoje que o comunismo é uma ditadura também, todos ditam, e não é diferente lá na Bolívia, do Maduro, na Venezuela, e hoje eu vejo o Brasil, Diogo, você pode até me corrigir,
eu vejo uma construção não de relações econômicas, mas de relação ideológica com pessoas que sentam no poder como ditador, em nome de um social, que na realidade eu não vejo isso. Não, eu compreendo, mas eu entendo que hoje no Brasil, o Partido dos Trabalhadores, ao que muitos dizem, não é de fato um partido comunista, né? Ele, de fato, ele tenta apenas humanizar o capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro ele é deturpado, ele, de fato, não respeita... Mas quem é que quer fazer o Partido dos Trabalhadores, que é o quê? Me desculpe, me fugiu aqui. Eu acho que a intenção do Partido dos Trabalhadores, digamos assim, é democratizar, se é que é possível, a democratização do capitalismo mesmo. Naquela ideologia, daquela ideia da ideologia liberal de acesso a todos, aqueles que podem trabalhar, que podem produzir. Aqui no Brasil tem uma grande concentração de renda. E essa concentração de renda atrapalha, inclusive, a própria realização do capitalismo enquanto isso. Então, quando o partido faz um programa de governo com a distribuição de renda, nada mais é do que garantir o acesso... Por exemplo, hoje, você acha que o programa do PT é um partido de renovação social no Brasil? Olha, do PT, eu estou falando do PT. Do PT? Renovação, o partido hoje está nitidamente mais um viés da social-democracia, eu acredito, longe de qualquer bandeira socialista, muito menos comunista. Agora, a questão do... Você acha que o PT não tem a bandeira voltada para essa do comunismo e do social? Você acha que é isso? Através dos programas de transferência de renda, sim. É garantir que pessoas pobres, que tradicionalmente estiveram excluídas na sociedade... Não, mas aí olha só. Agora, quando você me fala em distribuição de renda, eu vou lá naquele pobre que ganha R$70, tá? Que o PT distribuiu. E aqueles que ganharam milhões da Petrobras, desviaram para partido, desviaram. Onde poderia estar esse dinheiro? Então eu não consigo entender essa distribuição de renda por aí. Porque acho que distribuição de renda é justa. Por exemplo, nós temos hoje uma Petrobras que desviou 3 milhões para o Instituto Lula. Eu nem sei o que esse instituto cuida. 3 milhões. Ele também não sabe. Coitado, ele não sabe, ele não estava lá. Agora, isso é distribuir renda? Não, é isso. E dá R$70. Olha, querido, eu vou falar para você não era nascido, acredito que não, nos idos 70, você tem não é? Nos idos de 70, cansei de assistir palestra da esquerda dizendo que nós teríamos um salário mínimo de $1.200. E hoje os petistas me desafiam dizendo que isso é mentira. Só que os que desafiam hoje estão dentro de um sistema que eles não querem dar esse salário, né? E hoje te digo, distribuir renda, se pregavam isso, e hoje, por exemplo, você vê hoje a cúpula petista cheia de dinheiro respondendo por processo de desonestidade. Então você não consegue cumprir uma cartilha partidária se você vive à margem da lei, inclusive nas páginas policiais. Aí eu não alcanço muito bem o que você diz com relação à tendência da distribuição de renda, quando se consensa as pessoas passaram, que criticavam o Paulo Maluf, criticavam, por exemplo, aquele do cimento... Garotinho... Não, Garotinho não. Não, do cimento lá que era Alvorada ou Mauá, sei lá. Alvorada, Mauá era... Se hoje algumas da cúpula do petista estão no mesmo nível de capital. Não, isso é verdade. Essa questão que o senhor fala do Instituto Lula, realmente eu não desconheço essa informação, mas há uma cúpula partidária de fato, e essa cúpula partidária ela está em dissonância com a base do partido. É o que eu percebo analisando e vendo os próprios movimentos sociais, que ainda hoje estão ao lado do PT, mas que estão bastante descontentes. Sim, tá certo. Bom amigo Nelson Carneiro, caiu a ligação da Chiquinha, depois ela liga de novo, mas está na linha o comunicador Nelson Carneiro, comunicador Edson Oliveira, para conversar com a gente, está aí na linha. Mas, peraí, mas por que trocou para Nelson? Eu estou aqui. Edson Oliveira, Edson Oliveira. É brincadeira. Eu falei, Nelson Carneiro, eu gosto muito de você, sabe como é que é, né? Grande Edson, bom dia. Meu chefe. Bom dia, Nelson Carneiro, bom dia, Zé Carlos Rocha. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. É um prazer muito grande estar falando com você, Nelson. Eu gostaria só de abordar um tema que você colocou aí na mesa, que é justamente aquele presentinho que o Evo Morales, o cocaleiro, entregou ao Papa lá. Aquele presentinho, nós temos lá a imagem do Cristo crucificado,
num símbolo comunista, né? Sinceramente, Nelson, eu achei aquilo de um mau gosto, de uma falta de educação. Até o Papa se espantou quando viu, não é? E é uma heresia, na minha opinião, uma heresia que se faz com, no caso nem a questão da religião, mas com os religiosos cristãos, de um modo geral, não é? Não, ele é um símbolo da Igreja Católica, né? Sim, mas com os cristãos de um modo geral. E de um modo geral. Porque é o seguinte, todo mundo sabe que comunista vem lá o Partido Comunista, a sua totalidade, ou quase totalidade, é formado por pessoas que são ateus, não é? São ateus. Sim. Se são ateus, é problema deles, tudo bem, tá legal. Tem gente que diz que eu sou ateu graças a Deus, não é? Então, se é formado por ateus, eu achei aquilo realmente um deboche, uma falta de educação, uma grosseria que foi feita com um visitante ilustre e com o representante de Cristo para os católicos. Então, eu quero dizer o seguinte, Nelson. Essa turba aí, desse PT, da Venezuela, Bolívia, entendeu? É uma turma que é descrente de Deus, né? Fazem o que fazem contra o povo, não é isso? E estão querendo fazer isso aí, espalhar pela América Latina inteira, inclusive Honduras, e por aí vai. Então, é um tipo de ideologia política que é para pisotear, massacrar, colocar embaixo dos seus pés o povo. O povo é indefeso com relação a essa gente que o próprio povo colocou aí. Então está mais do que na hora. E essa entrega desse presente ao Papa foi simbólico para chamar a atenção dos cristãos com relação a essa gente que está aí. Sim. Na minha opinião. Sim. Eu não sei nem se o João concorda. Porque o João também é uma pessoa muito voltada para as questões religiosas. Totalmente. E é um cristão que a gente sabe que é um cristão. Não é isso, João? Eu acho que isso é um absurdo, uma falta de respeito com o representante do povo cristão católico aqui na Terra, né? Que é o Papa. Sim. Aquilo eu me senti agredido naquele momento porque eu vi o desconforto do Papa. Muito grande. Agora, o que acontece é o seguinte, inclusive aqui o Diogo justificou naquele trabalho do padre jesuíta, mas acontece o seguinte, muitos padres, eu conheço muitos padres vermelhinhos, né? É lógico que sim, rapaz, ainda mais jesuíta, bicho. Alguém citou Leonardo Boff, o outro lá, ex-padres, né? Os caras que execraram a própria igreja, né? Jogaram pro alto a igreja, não querem saber de igreja, não são religiosos, são comunistas, que vivem aí pregando o comunismo e a luta entre as classes. É isso aí, a discórdia entre as classes. É isso, eles querem se classificar. Pobre, branco, pobre, rico, branco e negro, entendeu? Para justamente formar aí uma luta de classes, que é um dos fundamentos do comunismo, o Nelson. E você sabe que a Guerra Santa ela é complicadíssima, né? Com certeza. E muita gente tira proveito da Guerra Santa. Eu quando eu era garoto, você sabe que eu sou caipira, né? Eu vivia na roça. Isso. E um cidadão que foi candidato a prefeito em Santo Antônio de Pádua, quando ele abria a programação dele, de política, do horário, ele dizia assim, eu sou católico apostólico romano. O que esse cidadão estava dizendo? Ele estava marcando um limite para o seu eleitor católico. E aí depois veio garotinho, veio não sei quem, veio mais não sei quem, e começou essa situação. E hoje nós temos uma guerra, de categorias do terceiro gênero, que tenta fulminar a igreja para impor uma situação. Então, quando eu vejo esse pessoal que confortavelmente vive ao meu lado, mas na hora que ele quer aparecer interferindo na minha vida, aí complica. E é isso que a igreja hoje está incomodada com essa situação de alguém que já vive pacificamente ao lado do cristianismo tentar impor uma situação de ridicularizar. E eu nada vi mais
naquele presentear, até discordando aqui do meu amigo Diogo, que falou no sentido contrário, de que aquela situação do Evo seria mais um desafio de uma esquerda, eu estou falando de uma esquerda sem limite, eu respeito uma esquerda decente, mas de uma esquerda sem limite que quer agredir a qualquer preço para ver a reação, para tirar um proveito melhor. É verdade, Nelson. Estou em pleno acordo com você, parabéns pela análise. E realmente essa esquerda calhorda é que está aí massacrando a população, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, Nelson. Eu só quero registrar, Edson, que eu tenho exceção de esquerda, de pessoas Nelson, que realmente ideologia, vou dizer para você mais uma coisa, João, que é político, sabe disso. Rapaz, esquece ideologia. Esquece ideologia. O negócio dos caras é demagogia e fisiologia. Acabou a ideologia, tá? Então você vê um sujeito que se elege por um partido A, né? E daqui a pouco pula por um partido B, cuja a fundamentação é totalmente diferente daquele partido anterior. Isso é fisiologia. Isso é fisiologismo puro. Não é ideologia, Nelson. Ideologia não existe. Ideologia chama-se, para os políticos, grana no bolso. Corrupção, roubo, é isso que é a ideologia do político hoje, tá? De um modo geral. Infelizmente, pode até ter muitas exceções, mas as exceções não estão aparecendo. Pois é, infelizmente, Nelson. Ou estão quietinhos comendo pela beirada, né? Verdade, irmão. Tá certo? Tá certo, Nelson. Um abraço, querido. Outro, Um abraço, irmão. bom dia. Um abraço. Bom dia, gente. Tá certo, aquele abração. Bom, nós vamos rapidamente pro intervalo, a gente vai voltar aqui, vai fazer uma entrevista com o coronel Salema, né? Que hoje está no 12º Batalhão. Que parabenizo João, você aqui, tá estou sorrindo de orelha a satisfeito. orelha. Tá todo, Na tá entrevista que ele deu sorridente. aqui, eu falei, coronel, comentei com ele que não fica muito tempo os coronéis no batalhão. Espero, Salema, que você venha de braços abertos, que o povo de Niterói vai te receber de Sabe o braços que eu ouvi abertos. do Gonçalves ontem? Por que não dá os 2 batalhões para ele, deixa ele pilotar de São Gonçalo e poderia Niterói? Já que são ser. 2 cidades que se confundem culturalmente, limítrofe, né? E também até nos seus limites você não sabe quanto é. E por que também não faz limite pegar ele para comunicar. ensinar os comandantes a como se comandar um batalhão? Isso Dá uma aula. Meu filho, mas olha só, ninguém ensina. Quem tem dom tem Não, tem vários bons comandantes, tem bons comandantes sim. no mesmo nível Às dele. vezes não pode Agora, aparecer. a ideia do Nelson é boa, porque Não, que ideia? a ideia é sua de Não, eu tô unificar os fazendo uma batalhões. ideia que... Porque senão daqui a pouco o comandante do São Gonçalo vai dizer que estou fazendo campanha contra ele. Não. Eu ouvi de pessoas dos corredores. Mas porque também faz também limites, faz limite com Maricá. E aí divide as 3 cidades. Não, ele fala assim, não, o cara disse assim, Nelson, por que o comandante do Salema não gira nos 2 municípios e fica tudo bem? Ele teria capacidade para isso. E olha, parabéns, Salema. Eu vou aí pessoalmente dar um abraço aí no 12º Batalhão. Mesmo porque o 12º também é responsável pela área de Maricá, né? Também é responsável, seria os 3 municípios. Bom, Ô, Nelson, é bom lembrar que daqui a pouquinho, amanhã, pela 3ª rodada triangular decisiva da Série B do Estadual do Rio de Janeiro, direto do Edson Passo, a partir das 15 horas, América e Portuguesa. Narração de Cláudio Neves, o Expressinho, Serginho Total, o Chicote do Povo, Rodrigo da Mata, o parceiro do esporte, Rodrigo Macedo, o parceiro do esporte, Rodrigo da Mata, o garoto da Floresta. A direção de esporte é dele. Daqui a pouquinho. Cláudio Neves, furou a vinheta. Vamos lá, na outra vai. É com você. Vamos para o nosso. Vamos faturar. Deixa eu só falar aqui, o Marco Rodrigues já fala com você pelo WhatsApp. Isso, daqui a Tá pouquinho. legal, Marco? Já combino com você, tá legal, querido? Você, ô Pedro Luca, é com você. Olha, não sai daí não que a gente vai voltar com a entrevista com o Coronel Salema, tá legal? Um abraço. Estamos apresentando sua cidade e seus valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar sua cidade e seus valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, né? Nós estamos aqui com a presença do nosso João Gustavo, e também a Diogo Vieira, meu amigo José Carlos Rocha e o nosso sonoplasta, que é o nosso amigo Pedro Lucas.
nós estamos tentando fazer um contato aqui com o Coronel Salema, né? E nós temos uma entrevista com o Coronel Salema. Guardando, né? Então, João, ô Nelson, só um minutinho. O Rodrigo da Mata tá mandando um grande abraço, tá nos ouvindo. Rodrigo da Mata, que daqui amanhã estará fazendo um esporte, né? Grande Rodrigo da Mata. Com Cláudio Neves, né? Rodrigo da Mata, tá curtindo a gente. E Celso Ponte também, mandou um bom dia. Celso. Tá curtindo, tá conseguindo falar. Depois das entrevistas, né? Vamos abrir o telefone. Nós estamos com um probleminha agora com as duas entrevistas. A Chiquinha também caiu o telefone, aliás, a linha telefônica, né? Da Chiquinha, depois ela liga. Tá conseguindo falar com o Coronel aí? Então, por enquanto não, né? Tá certo. Nelson, o que eu queria colocar em cima do que o Rodrigo sabiamente falou, Diogo, a teoria da libertação, que foi criada por alguns padres aqui no Hemisfério Sul, é uma teoria que ela é mais voltada para a linha comunista do que socialista. E para você ter uma ideia, o Frei Beto nunca foi frei, ele nunca foi ordenado. Ele teve esse codinome por causa da Revolução. É um cara que botou um artigo no jornal O Globo dizendo que a Bíblia estava cheia de passagens de homossexualismo. Mas que revolução? Na Revolução aqui no Brasil. Ele ganhou esse codinome de Frei Beto porque ele era frei mesmo. Dominicano. Ele estava estudando, mas ele não foi ordenado. O que foi ordenado o lá de Leonardo Boff. Mas ele também foi retirado da igreja. Mas Então, o Leonardo Boff não é um que está em atrito com a própria igreja? não, ele já foi retirado. A igreja excomungou ele. Na verdade, na verdade, o Leonardo Boff, ele não foi excomungado, ele pediu para sair da igreja. E ele é da linha católica, mas da Europa, né? Com relação a... Acho que vem com relação a... A teoria da libertação. A teoria da libertação. Ele busca da Inglaterra, uma política comum entre todos. Tá vendo? Agora, o que eu quero te dizer é que em nenhum momento, a igreja é contra a pessoa ter bens. Você não resolve o problema dos pobres acabando com os ricos. Você não resolve o problema do empregado acabando com o patrão. O que você precisa é dar oportunidade a todos. E essa história de distribuição de renda, de dar R$70, de Bolsa Família, essas coisas todas, só gera comodismo, principalmente do povo. O que precisamos dar é trabalho, oportunidade de trabalho, criar oportunidade de escolas, que todos tenham direito a estudar com a mesma condição. Eu tenho certeza que as escolas públicas no passado, todas elas, alunos de escola pública, eu fui aluno de escola pública, fiz 2 faculdades, estudei em escola pública sempre. Essa oportunidade é que se precisa dar. E não esse descontrole que hoje a gente tem no CEP, que a gente tem dentro da indústria, dentro do mercado de trabalho. O Coronel Celeno, acho que já está na linha, Nelson. Vamos aí, depois a gente volta ao debate. Ah, tá legal. Coronel Salema, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí. Mais uma vez, um prazer falar com todos vocês. Coronel, o senhor recentemente assumiu o comando da Polícia Militar em Niterói, o senhor estava em São Gonçalo. E quais são os projetos aí para Niterói? Não, na realidade ainda não assumiu o batalhão não, já foi nomeado, quer dizer, uma fase de transição. Ainda estou em conversação com o Coronel Chagas, a gente tem conversado bastante, já tivemos juntos em algumas ocasiões, mas aqui a intenção aqui é fazer aquele mesmo planejamento que deu certo já em São Gonçalo, aproveitar parte do que o Chagas já fez aqui também por Niterói, afinal de contas, nós temos muita coisa em comum, nós somos oriundos aqui quer dizer, nós somos aspirantes aqui na cidade, né? O Chagas chegou um pouquinho antes de mim, e agora eu vou dar continuidade ao trabalho com ele e fazer alguma coisa nova aí que a gente possa também ajudar, voltar a se Niterói ser aquela cidade de sorriso, as pessoas poderem andar com tranquilidade nas ruas. Afinal de contas, eu também sou morador da cidade, tenho minha família aqui também. Mais do que ninguém desejamos essa paz social que todos almejam, né? Coronel, eu tenho a minha ligação, quer dizer,
Niterói e São Gonçalo, para mim, são duas cidades que eu considero uma, né? Eu convivo nas duas diariamente. E a população de lá ficou reclamosa com relação à sua vinda para cá. Ao contrário que aqui, a felicidade está estampada no rosto de muitas pessoas, confiando naquele trabalho que você sempre fez. Começou esse trabalho de empenho, de atuação, da sua presença na segurança das pessoas. É verdade, eu também tomei partido nesse sentido aí. É gratificante por um lado, mas toca no fundo, né, do nosso ser, né, como homem, né, independente da farda que eu visto, a gente também tem sentimentos. Você vê hoje entrar num batalhão como o 7º Batalhão, que foi mal visto durante tantos anos, e hoje as pessoas voltarem a ser felizes, né? Falar em honra, dignidade, moral. Os valores estavam perdidos lá naquele batalhão, e hoje as pessoas vibram, comemoram. E eu entro no batalhão e as pessoas choram. Quer dizer, é um sentimento realmente, de um lado é de satisfação, mas do outro também é meio que perda, né? Que lá o convívio foi muito intenso. A gente trabalhou esses 11 meses lá com muita dedicação, sem folga, sem férias. E foi uma dedicação exclusiva, e os policiais responderam da forma que eu esperava. Quer dizer, a população também se aproximou bastante do batalhão através dos eventos que patrocinamos lá, de corrida, passeios ciclísticos, exposições de veículos, os cultos e ações de graças, todos eles com arrecadação de alimentos que revertiam para as comunidades, para as instituições da cidade. Isso tudo foi mudando a configuração, a visão que a população tinha de distanciamento da nossa instituição. Eu aqui em Niterói, acho que a população também é muito participativa, cobra bastante, participa com as suas colaborações, né, para engrandecer aqui o município, e as questões de segurança também, que hoje é de segurança pública, então porque a segurança é de todos, né? Com certeza. Mas é justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, é que o senhor fez um trabalho que, levando o povo junto à sua corporação, né? Esse intercâmbio, povo e polícia militar, que a gente percebeu isso, essa convivência. Isso você também pretende trazer para Niterói? Não, sem dúvida. A vantagem lá de São Gonçalo, tem poucas opções de lazer, né? Agora temos o shopping, aquela coisa, tem 3 ou 4 shoppings na cidade, mas não é a mesma coisa. Então, quando a gente faz um passeio ciclístico patrocinado pelo próprio batalhão, que chegam quase 1000 pessoas para participarem, quando faz uma corrida, poxa, foi o primeiro evento que fizemos na cidade, poxa, mais de 600 participantes. A gente faz um encontro de veículos para ajudar uma instituição lá, o Abrigo Cristo Redentor, e vem mais de 500 pessoas. Portanto, a gente sabe que o povo é muito solidário, falta uma motivação. Então, acho que esse papel nós fizemos lá como instituição pública, trouxemos a comunidade de volta para dentro dos quartéis. Hoje temos vários eventos lá que estão acontecendo, de ginástica, de futebol para as crianças. Um grupo hoje de 45 jovens está em Itaocara, que nós conseguimos o transporte e acomodação para essas crianças. O batalhão hoje virou uma referência na cidade, já fizemos alguns eventos lá do interno lá que cedemos para as instituições. O Abrigo, que o Redentor mesmo nos chamou para fazer esse almoço, e nós conseguimos além do que eles almejavam. Então, quer dizer, a gente tem esse poder, então, desse atrativo, né? Sim. A gente tem uma coisa para oferecer em troca e a população respondeu, isso foi mais gratificante. Então, quando tem essa lamentação de hoje, a gente sabe que o serviço foi bem feito. Nós estamos aqui com o João Gustavo, que é da nossa equipe do programa Sociedade e Seus Valores, e gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Coronel, primeiramente, lhe desejar boa sorte, dar parabéns ao Coronel Chagas, que está saindo, pelo bom trabalho que ele fez. Dá retorno aí pro Coronel Pedrão. Coronel, primeiramente eu Melhorou? queria... É melhor usar o teu microfone. Coronel... Alô? Sim. Alô? Ouve assim. Coronel, primeiramente eu queria lhe dar as boas-vindas e agradecer pelo trabalho que o Coronel Chagas fez aqui na cidade e perguntar o senhor já assumiu ou qual é a data que vai ser a sua posse aqui no batalhão? Na realidade foram 4 movimentações. O Coronel Danilo está vindo aqui para o nosso comando intermediário, ele está vindo da unidade de vias especiais. Então ele tem que passar o comando dele para assumir o CPA. Depois eu passo o 7º e venho para o 12º. Mas isso tudo acontece nessa semana. Acho que até quinta-feira já está tudo solucionado.
Mas eu já fui aspirante aqui, já fui tenente, eu saí daqui já em 90, já tem bastante tempo, mas convivo na cidade já, eu moro aqui, já tenho minha família, frequento aqui os eventos da cidade. O Chagas também teve a mesma trajetória que eu cheguei um pouquinho antes dele, ele chegou aspirante depois de mim. A gente está sempre trocando ideias, a gente vibra, né, com o sucesso aqui do comando dele. A gente sabe que aqui a divulgação dos fatos são muito rápidas, né? Qualquer evento que ocorra, especialmente se for aqui na zona sul da cidade, a amplitude é muito maior. Mas quem não conheceu os dados aí do 12º, o batalhão ficou dentro das metas estabelecidas pelo Instituto de Segurança nas questões de roubo de veículo e roubo de rua. Isso realmente é um motivo de satisfação, porque todo o nosso comando intermediário, de Niterói até Cabo Frio, todos nós batemos a meta do estado do Rio de Janeiro aí, ficamos em primeiro lugar, inclusive, nesse quesito aí. Bom, coronel, eu só tenho aqui a colocar todo o nosso programa, que é os sábados, o senhor já conhece, já esteve aqui, à sua disposição para qualquer divulgação, qualquer trabalho que você queira divulgar aqui, nossos microfones estão à sua inteira disposição, e lhe desejar sucesso aqui no seu trabalho na cidade, que eu tenho certeza que a população vai lucrar muito com a sua atuação, coronel. Eu fico feliz aí com essa ansiedade da própria tropa do 12º, a população também, acho que o meu nome traz alguma coisa nesse sentido, então eu tiro proveito disso, não para mim, mas para a instituição que eu já defendo há 30 anos, e o grande beneficiário somos nós mesmos nessa realidade aí, é o que eu te falo, a gente tem que trazer a tranquilidade, a paz social e aquela sensação de segurança que a população tanto almeja e nós desejamos também. Tá bom, coronel, muito obrigado pela sua atenção e nos dar essa brilhante entrevista, tá legal, companheiro? Bom dia a todos aí, a todos os ouvintes também, agora numa minha celebração eucarística aqui também, vou continuar orando aqui por todos nós aqui na cidade. Muito obrigado, fica com Deus. Bom, acabamos de falar com o coronel Salema, né, que vai assumir nessa semana, né? Até quinta-feira. Até quinta-feira assume aqui o comando do 12º Batalhão. E lembrando que a população está ansiosa, né, por isso. Ainda hoje encontrei uma jornalista que falou: "Ei, meu Deus, agora acho que o crime muda em Niterói", porque a situação está de pane mesmo na cidade, né? Essa semana, Nelson, eu fui a um enterro ali no Parque da Colina. Ao sair do Parque da Colina, ali na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do Cantagalo, um tiroteio incrível, os carros todos voltando de ré, ônibus, caminhão tentando dar ré, todo mundo apavorado, a população ali em pânico. É assim, de repente. Mas, Diogo, enquanto a população de Niterói está sorrindo, São Gonçalo está chorando. Alguém tem que esperar o outro comandante chegar, né? Sem dúvida, o trabalho do coronel Salema foi muito bem feito lá em São Gonçalo. Há uma comoção na cidade, lamentando pela saída dele. Mas eu espero que ele aqui em Niterói realize o mesmo trabalho que ele realizou em São Gonçalo. E que São Gonçalo também, que o novo comandante consiga manter. Porque, olha, eu comecei trabalhando em Niterói, em vara criminal, tribunal do júri, trabalhei na 4ª vara criminal. E nós sempre tivemos crime, mas não essa desordem que está aqui, que você hoje tem que olhar para os lados, né, para você saber onde está pisando, porque de repente você pode ser surpreendido. E é aquele negócio, né, a violência cresceu muito, e Niterói sempre foi uma cidade muito polida com relação a isso. E hoje nós temos uma concentração muito grande de elitizado em Niterói. E bandido é igual pardal, né? Pardal só dá na cidade, nunca vi pardal na roça, né? E então, até um camelô uma vez falou: "Nelson, o camelô é igual pardal, tem que ficar no meio do povo, no meio da, né?" E eu acho que o bandido também, que é onde mete a mão e sai alguma coisa, né? Onde sai? Onde tem o filé mignon. Nós estamos com o vereador Marco Rodrigues na linha, né? Vamos falar com ele? Vereador, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, João. Bom dia a todos aí da mesa. Nós estamos aqui com o seu assessor aqui, que é o Diogo, botamos ele aqui no seu lugar aqui. Eu tenho escutado aí, eu estava escutando, o Diogo está representando bem aí. Mas, Nelson, queria pedir desculpa aí, porque infelizmente na hora que eu estava a caminho daí, eu fui acionado aqui por um amigo que perdeu um ente querido e eu tive que vir aqui dar uma atenção, uma assistência. Infelizmente não pude estar aí com vocês hoje. Mas com certeza nos próximos programas estarei aí novamente. Mas foi morte natural ou foi... Isso, ainda natural. Bem, né? Mas morrer de qualquer maneira não é bom, né? É uma perda, mas... É uma perda. Mas nós estamos falando aqui, não sei se você ouviu a entrevista aqui com o Salema, né?
Ouvi, eu estava ouvindo, inclusive, no carro, o João aí comemorando, todos os niteroenses comemorando. E você também. E nós, gonçalenses, aqui, muito triste com a saída do coronel Fernando Salema aí, que realmente fez um belíssimo trabalho aqui, como ele mesmo colocou com muita propriedade, abriu as portas do batalhão para a comunidade, para a sociedade de um modo geral, participou de vários eventos. Eu pude acompanhar aí e ver de perto esse trabalho feito por ele, mas infelizmente isso é culpa, né? Eu acho que do Poder Executivo local, que se esconde, que não faz política, que não defende o interesse da nossa cidade. Ontem inclusive, eu tive pela manhã no DPA em Niterói com o delegado Sérgio Caldas, falando até sobre a questão da Polícia Civil. Por exemplo, a Polícia Civil formou agora 750 novos policiais, né? E nós vereadores que estamos muitas das vezes aqui cumprindo o papel que seria do prefeito, de estar reivindicando ao Estado condições de trabalho, porque você viu o que o Rodrigo conseguiu aí. Hoje em Niterói tem quase 1000 policiais, em São Gonçalo tem o dobro da quantidade de pessoas, tem metade desse contingente, entendeu? Agora mesmo, a Polícia Civil formaram 750 novos policiais. Será que vai vir algum para São Gonçalo? Se o Poder Executivo não se movimentar, não fizer política, a coisa não acontece, a coisa não vem. Como aconteceu aí por falta de política, perdemos o trabalho brilhante. Desculpa te interromper. Você acha que o empenho do prefeito nesse momento é importante com relação à segurança? Eu acho que quem defende o interesse da cidade, né, o Poder Executivo que deveria estar cobrando é o Poder Executivo estadual. Como ele não desenvolve essa questão política, nós vereadores, que da última vez que aumentou o contingente foi por uma solicitação da Câmara Municipal, e agora nós lá, novamente na pessoa do presidente Dinei, a gente está solicitando uma audiência com o governador, porque tudo que foi colocado aqui se perdeu, sabe? E a gente ganhou em números, e aí nós precisamos novamente retomar o contato com o governador, para que as coisas voltem a ter a mesma normalidade que teve aqui, que seja reposto todo o efetivo que foi tirado novamente, porque você sabe, Niterói exerce uma pressão política muito forte, porque a gente sabe que Niterói tem muitos juízes, desembargadores, empresários influentes, políticos, deputados federais, estaduais, que acabam só fazendo essa pressão política e acaba tendo o resultado que teve. Por exemplo, hoje o batalhão de Niterói tem um número muito além do que de São Gonçalo. De São Gonçalo tem o dobro de pessoas que tem em Niterói. A mesma coisa na questão da Polícia Civil. Ontem a gente conversava com isso com o delegado. Então, São Gonçalo está ficando numa situação bastante delicada. Eu espero que tenha a certeza e a fé e a crença que o novo comandante aqui do 7º Batalhão dê continuidade aí aos números e ao belíssimo trabalho que o Salema fez na nossa cidade aqui. Sim. Nós estamos falando aqui, vereador, sobre aquela situação do Evo Morales, né, doando um crucifixo, né, feito, né, quer dizer, o Cristo cunhado no martelo e na foice, que é um símbolo do comunismo. Como é que você viu isso? Nelson, eu achei desnecessário, sabe? Era uma coisa que podia ser evitada, né? O Papa ficou, inclusive, um pouco constrangido, né? A gente, na verdade, não sabe qual é o real motivo, né? Ele deu uma justificativa lá que a gente não sabe se é aquela. Sim. Eu acho que era um fato que podia ter evitado, né? Essa exposição do Papa, né? E colocar ele nessa situação bastante constrangedora, né? Que você percebe na postura dele o quanto que ele ficou constrangido, mas é aquela questão, ele não teve escolha, né? Sim. Ô, vereador, quase não é mudando de um polo para o outro, porque falar com político você não muda de um polo para o outro, que ele está em todos os focos, né? É verdade. Veja bem, eu até vou entrar aqui, eu quero ouvir a opinião aqui da nossa mesa com relação. Hoje nós estamos vendo aí um confronto, né? Um confronto como se tivesse verdadeiramente um ataque entre a Aécio e a Dilma, e hoje se fala. E alguém diz que, o Aécio diz que está limitando até os dias da Dilma, a Dilma diz que estamos às vésperas de um golpe, isso é golpismo da direita, etc. Essa atual conjuntura, você está vendo isso aí? Você acredita que pode acontecer um impeachment da Dilma
O que pode acontecer nesse momento? Segundo diz, já até uma aproximação muito forte, né? Entre o PSDB e o PMDB. O PMDB é um partido dado a isso mesmo, desculpe quem gosta do PMDB, ele é dado a esses anéis, assim, de repente ele bota um anel no dedo do seu admirador, né? E o que você está vendo isso? Nelson, é aquela questão, eu não votei na Dilma, né? Mas hoje a Dilma representa a vontade popular da população brasileira, né? Porque ela foi eleita pelo regime democrático, onde a maioria escolheu ela como presidente. Eu acho que assim, se for encontrado indícios, provas que realmente justifiquem o impeachment, né? Justifiquem a saída dela, eu acho que tem que ser cumprida. Mas eu acho que o que tem que prevalecer é a democracia, a vontade popular. Hoje o PSDB, embora a gente discorde de muita coisa que o governo Dilma vem fazendo, mas eles foram eleitos pelo povo. E hoje eles têm um mandato. Eu acho que o PSDB deveria dar continuidade a um processo de fiscalização ampla, que acompanhasse o mandato, que extirpasse, não com impeachment, mas de vez, porque a gente já fez um impeachment de uma vez de um presidente, e esse presidente hoje é senador da República novamente. Então tem E está junto com aqueles que fizeram tudo isso. Né? Então, assim, resolveu-se um problema momentâneo e esse problema voltou novamente, né? Então, hoje o que a gente precisa é fazer uma fiscalização austera, acompanhar de perto. Eu acho que o governo Dilma percebeu aí o estrago que eles fizeram no nosso país. Eu tenho dito muito, falo muito aí no seu programa e em todos os lugares que eu vou, os políticos têm que parar, os representantes, os prefeitos, os governadores e a própria presidente, parar de fazer política e fazer mais governo. Porque o que eles veem, o que a gente vê hoje, é eles falando muitas das vezes o que a população quer ouvir. Você vê o crime, o estelionato político que o PT fez com a gente, o estelionato político que aconteceu aqui em São Gonçalo, e a gente está pagando uma conta muito cara a nível local, a nível nacional, por essas politicagens, essas promessas que não representam muitas das vezes a verdade, né? Porque você vê que não acontecem. Aqui em São Gonçalo a gente teve um caso de estelionato político, foram várias promessas estabelecidas e não cumpridas. Você vê a posição do governo há uns anos atrás, no que a gente que diz respeito, no momento onde era para a gente recuar, reduzir, economizar energia elétrica, o que o governo fez? Estimulou o consumo, desonerou vários segmentos, e agora a conta explodiu. Ou seja, tomou medidas para poder se eleger, enganar o povo, agora que ganhou está aí. O país tendo que fazer vivendo um momento trágico, como a gente teve aqui na semana passada, aí o fechamento do Estaleiro Mauá, como a gente está vendo aqui no Comperge, a região de Itaboraí, São Gonçalo, desemprego total. Ontem à noite eu fui acompanhar uma prestação de contas aqui no centro de Alcântara, do deputado federal Glauber Braga, do PSB. A gente pode perceber aqui o crescimento do número de ambulantes no centro de Alcântara, que é em função do desemprego, da crise. Porque a cada dia, eu digo, a comida tem que estar na mesa, então o trabalhador que perdeu o seu emprego, ele tem que ir para a rua se virar, né? E esse desemprego, muitas das vezes, quando gera um aumento de ambulante, a gente até olha com bons lados, quando o cara perde emprego e procura uma outra forma honesta e digna de ganhar seu pão de cada dia. O ruim é quando ele se descamba para a criminalidade. A gente sabe que o desemprego gera um aumento da criminalidade. Com certeza. Então, a gente está vivendo no nosso país e no nosso município, sabe, problemas graves de estelionato político. Eu acho que hoje o PSDB tem que matar em definitivo o governo Dilma, mas deixando que ele cumpra o mandato, porque que eu digo, quem pariu que o embale. Tá certo. Vamos, vereador, obrigado aí pela sua participação, fique com Deus, tenha um ótimo final de semana. Igualmente, Nelson, um abraço a todos vocês aí e um bom final de semana para todos também. Foi um prazer falar com vocês. Aí, falamos com o vereador Marco Rodrigues, né, que faz parte aqui da nossa equipe, né, e está aí atento. Hoje ele teria assento aqui, mas o imprevisto não pôde estar aqui. Mas, Nelson, eu queria colocar
Eu concordo plenamente com o que o Marcos falou. E agora, a única coisa que eu discordo é o seguinte: a Dilma não foi eleita pela maioria da população. 33% não votaram em ninguém. E 47% votou no Aécio. E ela teve 52, mais ou menos 52 para 53 mil votos, 53%. E o que acontece com isso? A nossa Carta Magna, ela, apesar de ser presidencialista, ela tem todas as características parlamentaristas. Tanto que hoje você tem um primeiro-ministro aí, que é o Eduardo Cunha, que está mandando mais do que a Dilma. Tá vendo? Agora, um governo, quando é ruim, tem que cair. Tem que cair, sim. Sem respeitar as regras democráticas do jogo. Oi? Sem respeitar as regras democráticas. Não existe regras democráticas. Olha só, então o Collor não podia cair. O Collor não podia cair, tinha que respeitar a regra democrática. Roubou uma elba. Roubou uma elba. Provado que ele havia cometido um delito. Uma elba. O furto foi uma elba. Se fosse uma laranja, é furto, né? Mas... Ele, talvez você não lembre, mas ele comprou uma elba com um cheque de fundo de campanha. Um cheque de um laranja de fundo de campanha. A Dilma, só de fundo de campanha, o Lula, só de fundo de campanha, já chegou à casa dos 39 bilhões de reais. É o estimado do rombo que teve nesse país. Então, e tem um detalhezinho que a gente fica imaginando, que eu sempre guardei, mas o homem que deu o grito de independência nesse Brasil, nós tivemos um Brasil antes de Fernando Collor e um Brasil depois de Fernando Collor. Nós tivemos, vocês um dia, você que é jovem, vai estudar isso, porque essa avaliação ela só vem com o tempo. Eu, sinceramente, guardei isso por muitos anos, porque o Collor saiu linchado, porque denunciou a corrupção. E depois, foi excluído do processo. Todos aqueles que crucificaram o Collor foram condenados depois, e até perderam o mandato, condenado criminalmente. E Collor nem isso chegou a isso. Não, ele não foi condenado. Não foi condenado. Então foi uma vítima. Sem vergonha ele porque ele hoje senta com Lula, senta com Zé Disseu, os homens que o denunciaram, que vestiram a máscara que eu digo que não pintaram a cara, introduziram uma máscara. E depois que os bilhões, eu concordo com você, entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte: acho que você fala muito bem da regra democrática. Não concordo com o João quando ele diz que ela não está eleita, porque no nosso processo é o seguinte: quem cala, consente. E alguém não foi a ONU e disse assim, ou com um ou com o outro, ele está eleito e um pouco me importa. Então eu acho que houve representação, sim, à manifestação. Agora, eu não posso tolerar que a regra democrática chegue ao ponto de ser violada, o meu jovem, ao ponto de você ver o cara roubar milhões e não poder ser julgado, ser blindado por causa da regra democrática que você acaba de citar. Então nós premiamos o bandido porque não queríamos ferir a regra democrática. Esse momento que alguém tinha que dizer assim: não, filho, eu não concordo, mas e vamos fazer o quê? Vamos tolerar. Eu, por exemplo, já tive uma empregada que me roubou 3 meses, eu não podia mandar ela embora porque não tinha com quem deixar meus filhos. E todo dia ela roubava um bife, roubava um caroço de alho, e um dente de alho, uma coisa e outra. E você vai deixar isso até quando? E agora? Aí, bom, eu tinha que chegar um momento. Agora, eu não posso concordar que hoje nós temos uma escalada de ladrões denunciados, estão aí, e os delatores não são boa bisca, porque eles estão delatando, eles estão querendo reduzir também a sua pena como criminoso. Agora, os números estão em evidência que na regra democrática também ela tem limites para ser suportada. Nelson, isso... Não estou aqui pregando o impeachment de Dilma. O ideal, então, seria, na verdade, uma reforma política profunda. Mas quem faz a reforma? Mas vai fazer a reforma como? Exatamente, tem que convocar uma Assembleia, uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição. Porque não pode fazer uma reforma política com os atores do momento. Diego, você não pode esperar como eles não esperaram o Lula. Porque o Antônio Hermínio de Moraes, que era o presidente
presidente da Votorantim, que o Nelson queria lembrar o nome dele, o Antônio Hermínio de Moraes, foi um dos primeiros a botar a boca no mundo contra o Collor, porque quando ele abriu a importação de cimento da Grécia, que vinha 30% com mais liga e 30% mais barato do que os cimentos nacionais. Quem virou Collor chama-se Rede Globo, porque ele queria montar um complexo de televisão em Alagoas. E queria rever todos os contratos da televisão. Então aí é o seguinte, o PT que hoje condena a TV Globo, ele se esquece que ele usou a TV Globo. Ou usou a TV Globo ou foi usado. E mais, diga-se de passagem, nós temos um senador que de fato, ele não é um cara pintado, é um cara de pau, que é o Lindenberg Farias, que usou a mídia de toda forma para chegar onde chegou, e hoje ele aplaude essa roubalheira toda do país e faz parte dela, que ele também está no Lava Jato. Agora, nós vamos esperar até quando? O povo sangrar mais? Porque eu canso de dizer, e até voltando à questão do Frei... Eu quero ouvir essa legitimidade democrática que ele falou. Não, ali. E voltando ao Frei Beto, eu quero lembrar até uma frase do Frei Beto. Ele foi ordenado, sim, padre dominicano. Do Frei Beto, não. Não, ele não chegou a ser ordenado. Isso eu bato contigo, eu tenho inclusive a biografia toda dele. Ele não chegou a ser ordenado. Ele estudava no colégio e na Revolução ele foi participar da Revolução e não ficou. A frase do Leonardo Boff, que ele diz que o pobre... o oposto da pobreza não é a riqueza. O oposto da pobreza não é a riqueza. Não adianta você... O oposto da pobreza é a falta de oportunidade que aqueles menos favorecidos têm, que o Estado não dá. Não dá porque está lesando o pobre, não tendo bons colégios, gerando emprego, que é isso que você está vendo aí. Nós estamos... Agora, a Dilma só ainda não caiu por um motivo, Nelson. É porque o PMDB segura, porque o PMDB quer assumir como vice. Como vice não quer fazer outra eleição, Não quer fazer outra eleição. Vamos ao ouvinte? Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Essa voz eu conheço. Essa voz é do Celso Ponte. Grande Celso, de Pito Aceso. Fui lá. Que fui beleza. Lá semana passada, fui lá na festa. Que ótimo. Só não pisei na brasa porque não dá não. Mas aí, meu amigo, manda lá. Parabéns aí pelo tema, pelo programa, a forma que vocês desenvolvem. E vamos lá, vamos ver se eu posso colaborar. O berço da democracia, a Grécia. O que a Grécia fez agora? Ela entregou a decisão na mão do povo, mas uma decisão, uma coisa seríssima. Isso aí é o quê? Isso aí é democracia plena. Depois você tem a democracia representativa que nós deveríamos viver, porque nós temos esse modelo político, democracia representativa. E depois nós temos democracia impositiva. Meu filho, é essa que nós vivemos. Então, o seguinte, vamos lá. Como apanha na mão de vocês um comunista ateu? Vocês estão falando com um comunista e ateu. Olha, é muito diferente do que Karl Marx pregou, como ele quis. Eu retiro coisas do comunismo e coloco na democracia plena que deveria viver. Porque é o seguinte, cara, eu preciso de mão de obra, eu preciso de preço, reconstruindo a linha férrea no Brasil. Isso aí bate de frente com o interesse de muita gente, inclusive da malha rodoviária. Bom, aí acontece, o cara é comunista. Eu quero a nacionalização de todo o nosso petróleo. Eu quero Esso, Shell, fechar com tudo fora do Brasil. Todo o petróleo é nosso, será nosso. Eu sou comunista. Nós vivemos uma democracia impositiva, imunda, nojenta. O que o PT fez no Brasil, cara, não adianta dizer assim, a Dilma foi eleita, foi eleita por voto livre e as regras do jogo, elas são totalmente viciadas. Não, tudo bem, até quem disse isso aqui fui eu.
Até quem disse aqui fui eu, que a regra é essa. Agora, com isso não quer dizer que eu acho que a bandalheira está por aí, entendeu? Não, eu sei disso. Agora, aí do seu lado, o rapaz falou em reforma política grande, é o que precisamos. Isso aí, parabéns, o caminho é esse aí, porque senão nós vamos ficar discutindo e não vamos chegar a lugar nenhum. Eu já questiono até essa forma de eleição, de votação. Nós temos que ter o papelzinho, sim. Por quê? Nós somos o único do mundo que estamos fazendo isso aí, rapaz. Sei. Tem umas coisas no Brasil que, se não é jabuticaba, é a única coisa no Brasil que só acontece. Porque jabuticaba é brasileiro, brasileiríssimo. Olha só, não estou te ouvindo. Não deixa bater tanto no comunista assim, não. Porque, olha só, o comunista mata. Quantos estão na fila de um país democrata? Fidel Castro é o quê? Comunista. Como vai Cuba? Cuba, agora, está preparado para abrir. Para abrir para quem? Né? Para abrir para esse mundo. E ela vai ter que se defender o tempo todo. Mas não era na hora desse povo de lá unir e brigar para manter o comunismo? Mas o povo vai manter a doutrina comunista, ela não vai morrer em Cuba, assim como ela não vai morrer na China também. A China, olha só, a China você já é proprietário de terra agora. Sim. Ô, Celso, olha que reforma enorme do comunismo. Eu infelizmente, cara, você sabe que eu gosto de bater um papo contigo, né? A gente sempre bate papo. E eu vou ter que terminar, vou ter que passar o programa aqui, que vai entrar um programa aqui sertanejo, né? Que vai alegrar, não é isso? Vai alegrar muito. Agora, eu só queria te dizer o seguinte. Querido, eu bato, não é no comunista, não é no socialista, não é no capitalista. Eu bato pela moral e pela ética. Comunista sem ética e sem moral não vai fazer o social. O capitalista também, eu não acredito que todo capitalista seja imoral, né? E nem todo socialista é socialista. Então, o meu ponto aqui é essa discussão. E quando eu falo num processo de animação para manter a discussão viva. Isso. Agora, eu só busco a ética e a moral, porque eu me acho um pouco disso, um mínimo, porque infelizmente a sociedade não me faz ser tão ética e tão moral, mas eu acho que eu anseio de muito. Eu também penso assim. Agora, vamos acreditar que o PT não matou Celso Daniel nem Toninho do PT. Cara, eu não sou criança, nem bobão. Tá bom, querido. Para dizer outra coisa. Celso, um abraço. Ótimo final de semana, um beijão no seu coração, querido. Para vocês também. Bom, nós estamos indo para a reta final do programa, né? Não é isso? Você tem um anúncio aí do esporte, né? Fala aí, meu amigo. Tenho sim, Nelson. Lembrando, né, que amanhã, pela terceira rodada triangular decisivo da Série B do Estadual do Rio de Janeiro, direto de Edson Passo, a partir das 15 horas, América e Portuguesa. Narração de Cláudio Neves, o Expressinho, Serginho Total, o Chicote do Povo, Rodrigo Macedo, o parceiro do esporte, Rodrigo da Mata, o garoto da floresta. A direção é dele. Cláudio Neves. Alô, Cláudio Neves, um grande abraço. Acertamos, hein, Pedro? Parabéns! Por favor. Fala. Por favor. O que tem? Nunca mais repita esse gesto. O quê? De punho cerrado. Não, falei, acertamos. Gesto bonito, hein? Não me faça mais isso. Vitória! Eu me lembro de Genuíno e me lembro do Zé Disseu? Não, mas vai. Lembrando também que daqui a pouquinho... E do Vacari, né? O Vacari também. Ô, Nelson, lembrando também que daqui a pouquinho o programa Resenha Sertaneja com meu amigo Pierre Cruz. Um tempão que eu não vejo Pierre. Pierre está apresentando agora o programa. Vai pegar um pouquinho da audiência também. Vão levando, não desliga o rádio não. Fique aí ligadinho que daqui a pouco vem o programa Resenha Sertaneja com Pierre Cruz e toda a sua equipe. Mas, João, isso aí foi muito legal o programa, gostei, né? Debatemos aí, o Celso ficou
pé da vida lá com a gente, lá que eu bati no comunista aqui. Não, eu não bati no comunista, eu bato no cara. Olha, Olha com isso. Eu toco o cara. Hein? Nada. Não, põe a vinheta. O importante, você falou bem claro. Tô brincando com o Celso. O Celso tá pé da vida nada. É nosso amigo. É um democrata, gosta de discutir. O importante não é o regime. O importante é os homens que estão por trás desse regime. Tá? Eu sempre aprendi isso. Só quero dizer o seguinte, PT e PSDB não é exemplo para social nenhum. Nenhum, de forma nenhuma. Os homens que estão atrás disso aí não é legal. Eu acho que o Brasil ainda precisa de uma pessoa com um pulso mais firme. A coisa aqui no Brasil está de forma muito abandonada, muito largada. O Congresso não se entende, os três poderes não se entendem, e isso vai passando para a população. E é o que a gente está vendo na rua, o crescimento da violência, você não ter esperança do que vai ser esse país, porque nós tivemos lá em 64 ou revolução, ou como você queira dizer, ou golpe, ou revolução, não sei. Ou qualquer coisa parecida, mas só que ali, naquela época, o que acontecia no país era muito menos do que é hoje. Porque se tivéssemos hoje generais como tínhamos naquela época, com a postura que tinha, mesmo que os Estados Unidos estivesse sabendo, porque os Estados Unidos sabem de tudo, de toda a parte do mundo. Não é privilégio do brasileiro, ele não está olhando só para o brasileiro, não. Está dizendo que está espionando o Brasil, está espionando a Dilma dentro do avião. Dentro do avião. E naquela época a situação era muito outra, mas muito menor do que é hoje. E deu-se o golpe ou a revolução. Hoje precisava de um homem que assumisse isso, não como o Collor disse, com aquilo roxo. Vamos dar dois minutinhos para ele ali? 2 minutos para você. Nelson, eu queria agradecer a participação, que fui pego de surpresa aqui para participar. Não, eu que fiquei surpreso, porque você tem uma posição boa e... Não, parabéns. Gostei da participação, garoto. Gostei. Por essa experiência e eu acho que você é jovem, pode mudar o Brasil, não com essas castas que estão aí. Com essas castas, eu não quero nem saber sua cor partidária ou tendência partidária, não tem nada disso. Agora, eu acho o seguinte, sem ética e moral, meu irmão, não teremos nunca um social, a justiça justa. E o que acontece é o seguinte, eu queria ter falado aqui no Estado de Direito, e nós hoje vimos aqui que a nossa democracia, ela hoje, não se há democracia sem justiça. Justiça que eu digo, poder judiciário funcionando. Aquele que dá a última palavra que você está certo ou está errado, né? Então, hoje nós temos aqui uma infringência dessa harmonia de poderes, porque há uma interferência, que nos assusta, e a falta de vergonha na cara em geral. O cinismo, o cara acaba de te roubar e, basta dizer, tá aí, os caras estão roubando na rua sem máscara e com as ruas cheias de câmera. Por quê? Se lá em cima está roubando com a caneta, por que não pode roubar com a arma aqui embaixo? É lógico. Não é isso? Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Nelson, também agradecer a participação e tenho certeza que você conhece bem o Catecismo da Igreja Católica, e diz que o importante é o bem comum. Nós temos que lutar pelo bem comum, mas não da forma como se prega que está havendo. Essa distribuição de renda, para mim, é totalmente errônea. Nelson, um abraço, um bom final de semana para todos e paz e bem para todos. Tá legal. Daqui a pouco vem Pierre, Zé Carlos Rocha. Grande Pierre, né? Daqui a pouquinho o programa Resenha Sertaneja, né? Com Pierre Cruz e toda a sua equipe, né? Lembrando que hoje também tem Marcha para Cristo em São Gonçalo. Um grande abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser. Vamos lá para Dona Elza, vamos? Vou lá na Dona Elza, me aguarda, Dona Elza, hoje, hein? Eu não tô entendendo quando eu falo assim, o Pedro Lucas fica rindo aqui. Um grande abraço a todos. Bom, lembrando que no próximo sábado nós vamos estar aqui discutindo a ideologia do gênero, não é isso? Nós estamos aqui, formulamos convite a pessoas da igreja, estamos formulando convite a pessoas que pensam de outra maneira, e eu quero saber aonde vai chegar. Eu quero saber o terceiro gênero, como é que nós vamos construir o terceiro gênero? Porque 2 nós já temos pela Constituição, pela criação do ser, né? Biblicamente, Deus criou o homem e a mulher. E agora nós temos que descobrir agora como é que vamos mudar a Constituição para criar o terceiro gênero, né? Então,
E quando se fala em família, fala homem, mulher e descendente. Bom, e você vai ficar pro próximo sábado. Sociedade. Vamos ficar pro próximo sábado, se Deus quiser. É com você, Pedrão. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.